A paz do Senhor, igreja, amém? Estou muito feliz de ter tido essa oportunidade de estar aqui hoje. Um susto, falei para a família, vou estar aí na quarta e na quinta. Aí meu tio, então, receba essa oportunidade. E esse é o segredo. Deus, Ele prepara momentos inesperados. E quando você está preparado, Jesus, Ele faz acontecer. Amém? E eu queria aqui agradecer primeiramente aos pastores, aos pais dessa casa, aos anjos dessa casa. Aplauda ao Senhor pela vida deles. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade, pela confiança. Obrigado mesmo de coração, sinto muito feliz por estar aqui, por estar desfrutando desse momento. Queria também louvar a Deus pela vida da minha esposa, do meu filho. Sem você, meu amor, não estaria aqui, viu? Literalmente, não estaria aqui no Brasil. Amo você, amo a minha casa, vocês são tudo para mim. E queria mandar um beijo para o meu pai, para minha mãe, para minha família que está lá assistindo. Um beijo aí para vocês, está lá da Inglaterra, é 1h. Eles estão me assistindo, falaram que está, né? Vamos ver se a gente acredita que está, né? E agradecer também a Deus, porque sem Ele nem vivo aqui eu estaria. E acredito que todos nós aqui temos motivos para agradecer a Deus por estar aqui hoje, não é? E eu queria ler uma palavra com você que está lá em Daniel 3, no versículo de número 15. Vamos lá. E lhes darei mais uma chance de se prostrarem e adorarem a estátua que fiz quando ouvirem o som dos instrumentos musicais. Se contudo vocês se recusarem, serão lançados de imediato na fornalha ardente. E então, que Deus será capaz de livrá-los de minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam: ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante do rei. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Sim, Ele nos livrará das suas mãos, ó rei. E o último, mas ainda que Ele não nos livre, queremos deixar claro, ó rei, que jamais serviremos seus deuses ou adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. Eu queria que você fechasse seus olhos. Espírito Santo de Deus, usa o teu servo, papai. Que não seja mais o Gabriel aqui falando, mas que seja o teu Espírito se movendo sobre este lugar. O seu Espírito já estava aqui, já está aqui. Ó Pai, usa o teu servo da maneira que o Senhor desejar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E eu queria aqui fazer uma introdução da palavra para vocês. Mas antes, eu queria falar o tema dessa ministração que Deus colocou no meu coração, que é: seja uma pessoa posicionada. Uma pessoa posicionada, ela consegue transformar histórias, ela consegue transformar decretos. Aqui no texto que a gente acabou de ler, havia um decreto. O rei falou: quem não se prostrar vai morrer, vai para a fornalha ardente. E já dando um spoiler para você, quando os meninos saem, o decreto já muda. O decreto de Nabucodonosor muda por causa do posicionamento dos meninos. Entendam uma coisa hoje aqui. Quando você se posiciona, você transforma histórias. Quando você se posiciona, o que significa posicionar? Os meninos ali
se ajoelhar mediante a uma estátua de ouro. Os meninos não se prostraram, eles se posicionaram. A gente não vai adorar, a gente não vai se calar. A voz do rei não vai ser maior do que o meu Deus. Quando você se posiciona, quando você está num lugar posicionado, você transforma o ambiente. Você transforma, você toca vidas, entenda isso. Não adianta você se posicionar dentro da igreja. Você já viu luz brilhar mais que uma? A palavra de Deus fala que você é luz do mundo. Não, aqui não é para você brilhar, você não consegue brilhar. Luz com luz não brilha, você está aqui para brilhar lá fora, em meio à escuridão. Então você não vai se posicionar aqui dentro da igreja, você vai se posicionar lá fora. Porque o teu posicionamento, hoje, olha que coisa, eu estava até pensando, o posicionamento do pastor Sérgio de falar sim ao chamado dele, olha essa igreja, você foi tocado de alguma maneira pela vida dele, pelo sim dele. Quantas vidas não estão esperando você se posicionar para ser tocado? Você está esperando o quê para chamar as pessoas aqui para dentro da igreja? Talvez você não esteja se posicionando. Se posicionar, o seu posicionamento não significa que vai ser fácil. Tira isso da sua cabeça. Não vai ser fácil a caminhada. O seu posicionamento mediante as circunstâncias, os momentos da vida, não modifica a dificuldade do processo que você vai passar. Mas quando você está firmado em Jesus, que é a rocha, e se posicionando aqui na terra, a tempestade pode estar batendo, pode estar entrando água dentro do seu barquinho. Quando você se posiciona, você não se afoga. Quando você se posiciona mediante as circunstâncias da vida, mediante aquilo que tentam calar você, ou fazer uma verdade que não é verdade, se transformar verdade na sua vida. Quando você está posicionado, o gigante é grande, mas algumas pedras matam o gigante. Quando a fornalha está 7 vezes mais forte do que o normal, ela não te queima, porque você está posicionado, você está firmado na rocha, que é Jesus Cristo. Deus me trouxe lá da Inglaterra até Ribeirão Preto para te dizer que 2024 vai ser um ano aonde você vai se posicionar. E eu queria aqui explicar um pouco da palavra para vocês. Vai contando aí o tempo, Rafael, pelo amor de Deus. Aqui a gente se encontra, eu quero explicar para vocês, para a gente entender um pouco da história. Que às vezes fica muito vago, a gente lê e aí eu falo algumas coisas aqui. Não, então eu quero explicar o texto, o contexto do que estava acontecendo, porque isso foi real, isso aconteceu. Imagina 3 jovens, da minha idade mais ou menos, acredito eu. Um rei, eles estavam em Jerusalém, foram para a Babilônia. E aí, aconteceu várias coisas ali também, inclusive Daniel está junto. E nisso, o rei constrói uma estátua de ouro e ordena: quem não se prostrar vai morrer na fornalha. Não tem opção, irmão. Ou você vai, quer dizer, você vai ou você vai morrer, você que escolhe. E aí? Sua vida, o que é aí? Você que decide, é sua escolha. Vai morrer ou vai se prostrar? Eles não se prostram. Irritam o rei. E aqui no texto, agora eu gostaria de explicar para vocês algumas coisas. E o primeiro ponto você consegue se identificar nesse texto? Quem é você aqui dentro desse texto? Você consegue olhar e ver quem é você dentro do texto? E aqui,
para nos ajudar a identificar quem nós somos, eu ilustrei aqui dois animais. Um chamado camaleão e um outro chamado leão. Falar um pouco sobre o camaleão. Uma das características dele é que o camaleão, o lugar aonde ele está transforma quem ele é. Aonde o camaleão está, se está verde, ele vai ficar verde. Se está azul, ele vai ficar azul. Ele se camufla com o ambiente. Então, o ambiente transforma quem ele é. O leão, eu pesquisei, e o leão é considerado o rei da selva. Mas ele não é o mais feroz, ele não é o mais bravo, ele não é o maior, nem o mais forte, nem o mais veloz. Mas é considerado o rei da selva. E na pesquisa que eu vi, fala que quando o leão ruge, causa temor nos outros animais. Quando o leão chega e ruge, alguma coisa tem que mudar. Quando o leão se posiciona, não fica o que era, não consegue ser a mesma coisa que era antes. Alguma coisa tem que mudar. E o problema do camaleão é que ali tinham muitos. Ai, para, é só se prostrar diante da estátua, cara. É só se prostrar. Relaxa. Gente, aqui ó, fez isso daqui, acabou. Você não vai morrer, você livra a sua vida, para. Eu não estou falando que é o caso dessa igreja não tem, essa igreja só tem leão, amém? Mas os camaleão, gente, calma, para. É só uma fofoquinha. Ah, para. Falar mal do pastor. Para, a gente fala aqui, ó, só entre a gente. Quando está com o grupo da igreja, aleluia, glória a Deus. A mesma mão que te leva a adorar a Deus na quinta-feira é a mesma mão que te leva a pecar na sexta de manhã. A mesma língua que você dá glória a Deus na quinta, no domingo, é a mesma língua que te leva a pecar na sexta, na segunda-feira. Vive uma vida dupla. Aqui dentro eu sou uma coisa, lá fora eu sou outra. Esse é a pessoa, é o crente camaleão. O lugar faz ele. Se um lugar está falando palavrão, ele vai falar também. Se um lugar xinga, ele vai falar também. Se um lugar está falando de prostituta, ele vai falar também. Se um lugar está falando de mal do pastor, ele vai falar. Mas o outro, quando chega na igreja, quando chega no ensaio, é glória a Deus, aleluia. Desculpa, mas você está se enganando. Porque o muro é de Satanás. Todo mundo aqui já ouviu uma história. Tinha um muro, os anjos chamavam um rapaz que estava em cima do muro, e o outro lado, o Satanás estava olhando para ele, e os anjos chamando ele, chama, vem. Ele olhou e falou, mas por que você não está me chamando, Satanás? Ele falou, porque o muro é meu. Quando você tem um pé aqui dentro e um pé lá fora, você está em cima do muro. Você não sabe o que você quer. Esse é o crente camaleão. Ele não tem posicionamento, porque o lugar faz ele, as circunstâncias faz ele. Mas como eu já disse aqui, a gente só tem leão, amém? A gente é leão. Quando as pessoas lá fora estão falando de um assunto, lá no seu trabalho, quando você chega, o assunto tem que mudar. Quando estão falando, está falando de, não sei, fofoca. Está falando mal de alguém. Quando você chega, o assunto precisa mudar. Mas entenda, não é porque você chegou que o assunto tem que mudar. É porque aquele que está dentro de você chegou no ambiente também. Então o assunto precisa mudar. Porque quando Jesus pisa num lugar, quando você se posiciona, Deus está dentro de você. E quando você pisa em certos lugares, a atmosfera está diferente. Mas porque você chegou, tem que mudar. Aleluia. Mas e quando a gente se posiciona?
e parece que nada acontece. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu de você se posicionar? Ô Senhor, eu me posicionei mediante a uma situação. O meu, como é que fala? O meu chefe mandou agora ele me obrigou a trabalhar tais dias, os dias do culto. Eu me posicionei. Eu falei, não posso, porque é dia de culto e é importante para mim. Mas parece que eu vou ser demitido. Me posicionei, mas você não faz alguma coisa, Deus. Parece que você sumiu agora. Eu ouvi o Gabriel lá falando para se posicionar, me posiciono e nada acontece. Parece que você se esqueceu de mim. Parece que eu estou sozinho, eu me posicionei, mas eu estou sozinho. E a minha pergunta hoje para você é: o que tem sido a sua fornalha de fogo? O que tem sido a sua fornalha? O que tem sido o seu gigante? Um laudo médico? Alguma situação financeira? Às vezes uma notícia ruim, uma notícia que você não queria receber? O que tem sido? O que tem sido a sua fornalha de fogo? Está tão quente aqui, Jesus. Está na minha frente. E parece que eu vou entrar. Parece que você não está fazendo nada. Eu me posicionei, eu estou aqui. Mas parece que eu vou ser lançado lá dentro. E eu queria ler com vocês Isaías 49:15. Que vai falar: será que uma mãe poderia esquecer do seu filho que ainda mama e deixar de ter compaixão do seu próprio filho? Mesmo que isso aconteça, eu nunca me esqueceria de você. Entenda que você é amado. Entenda que pode acontecer o que for, o mundo pode estar caindo. Você não vai ser atingido. Você é escolhido. Deus tem um ciúmes tão grande de você. Isso foi uma frase que um tio da Ana Clara falou para mim. Deus tem um ciúmes tão grande de você. E Ele tem. Na própria palavra de Deus fala: se a sua mão te faz pecar, arranca ela. Porque eu prefiro você sem mão, mas no reino dos céus, do que completo no inferno. Deus, Ele não aceita perder você. Você é precioso, você é escolhido, você é amado. Lá em Jeremias 1:5 vai dizer: eu já o conhecia antes de você ser formado no ventre da sua mãe. Antes do seu nascimento, eu já havia preparado e escolhido você para ser o meu profeta às nações. Antes de você ser formado, Ele já te conhecia. Ele já tinha o seu futuro nas mãos dEle. Ele já tinha o final, Ele já tinha o meio, Ele já tinha o começo. Antes de você existir, você já existia no coração dEle. As nações te esperam. Você entendeu isso? O final do versículo vai falar: eu já havia separado e escolhido você para ser o meu profeta às nações. Você entendeu isso? Você entendeu o porquê você precisa se posicionar? Você entendeu o motivo e o quão importante é você hoje se posicionar? Como eu já disse, não se posiciona aqui dentro da igreja, é lá fora. É lá fora que o rei Nabucodonosor está lá colocando verdades, ou quer dizer, mentiras maquiadas de verdade. As nações esperam por você, ela clama por você. Lá em Romanos 8:19 fala que toda a criação espera com expectativa que os filhos de Deus sejam revelados.
A criação de Deus clama pela ativação, pela sua ativação. Nesse versículo fala que toda a criação espera com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Agora eu quero trocar. Toda a criação espera com grande expectativa que os filhos de Deus se posicionem. Deus está esperando você se posicionar. E sabe o que é incrível de Deus? Algo que eu amo nele, uma das coisas que eu amo em Deus, Ele é um Deus de milagre, Deus de promessa, mas Ele é um Deus de oportunidades. Ele é um Deus de segundas chances. Ele é um Deus que, se hoje você está aqui, é porque Ele tinha um encontro com você. É porque Ele está te esperando para te dar uma nova oportunidade. Às vezes você passou 2020 e ficou calado. Passou 2022 calado. Passou 2023 calado. Até quando? Até quando? Vai passar anos e anos e anos e você quieto? Deus, eu já mostrei para você, Ele te chamou para as nações. E como você vai para as nações sem se posicionar? Como você vai para as nações sem abrir a tua boca? Aquele Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, é muito maior que a fornalha. É muito maior do que a tempestade. É muito maior do que o gigante. É muito maior. Mas às vezes parece que Ele está maior que a gente. Parece que Ele vai matar. Parece que a fornalha está tão grande. Mas não vai. Para vir para cá, nós somos obrigados a vir de avião, né? Que eu acho que é o único meio, talvez, para vir mais rápido, seja o avião. E uma coisa interessante é que quando a gente entra no avião, tudo parece ao nosso redor tudo muito grande, não é? Os prédios muito grandes, o próprio aeroporto é gigante. Os carros, os ônibus, os metrôs, as pessoas, né? E aí quando você entra e decola, as coisas começam a ficar tão pequenas. Na sua perspectiva, aqui embaixo é tão grande as coisas, o gigante é tão grande. Mas quando você pegar um avião e subir, meus amigos, o gigante já ficou do tamanho que Deus vê ele quando você sobe. Quando você sobe, o Espírito Santo, o gigante fica pequeno, a fornalha fica fria. Uma coisa que me chamou muita atenção nessa história é, esses meninos, eles são muito corajosos, vocês não acham? Responde para mim, não são corajosos? Põe para mim, fazendo muito favor, Daniel 3:18. E esse daqui é os meninos respondendo para o rei. O final da frase deles: mas ainda que ele não nos livre, queremos deixar claro, ó rei, que jamais serviremos seus deuses ou adoraremos a estátua de ouro que o Senhor levantou. Se Ele livrar você da situação que você está vivendo, Ele é Deus. Mas se Ele não te livrar, Ele continua sendo Deus. Se Ele te livrar dessa doença, Ele é Deus. Mas se Ele não te livrar, Ele continua sendo Deus. Deus, Ele não é um ser
que a gente define quem Ele é ou deixa de ser por aquilo que Ele faz. Ele é e pronto. Entenda que a gente não gira Deus não gira em torno da gente. A gente que gira em torno dele. Ele continua sendo Deus, fazendo ou não fazendo. E aqui vai o terceiro ponto. Aonde estão os seus olhos? Para onde você está olhando? A sua adoração não pode ser seletiva. Se Deus fez, eu vou adorá-lo. Se Ele não fez, eu vou parar de vir na igreja, eu vou parar de adorá-lo. Você não vem na igreja por causa que Deus vai fazer algo para você. Você vem adorá-lo porque, o sopro de vida está em você. Você hoje está vivo porque Ele deu uma nova oportunidade para você. E quantos hoje não tiveram essa mesma oportunidade? Quantos hoje já não tiveram a mesma oportunidade? Deus hoje diz para você: filho, mais uma oportunidade tenho te dado. Vai de você hoje aproveitá-la ou não. Os seus olhos estão para as mãos de Deus. Eu olho para aquilo que Ele pode me dar. Eu venho para a igreja para receber as bênçãos. Eu venho para a igreja para receber a cura, para receber o milagre. Como eu já mesmo disse, Deus prefere você manco, mas no céu, do que perfeito no inferno. Deus prefere você pobre, mas no céu, do que rico, mas no inferno. Eu já te disse e vou te repetir, Deus tem ciúmes de você. Uma coisa que eu tenho batido em 2023, batido na tecla em 2023, com os meninos lá da Inglaterra: saia do automático. Eu venho para a igreja, ouço 3, 4 músicas, dou oferta, ouço uma palavra e vou embora. Venho para a igreja, ouço 3, 4 músicas, dou oferta, ouço a palavra e vou embora. E fica no automático. Eu venho, vejo o amiguinho, vejo o casal amado, vejo não sei o que, cumprimento, vou, canto, louvo, pego, vou embora. Venho, louvo, adoro, ouço a palavra, vou embora e nada muda. Entenda uma coisa, a igreja é você. Isso daqui é muito importante. O que é isso daqui agora? É comunhão. Eu estou em comunhão com você. Eu estou transbordando aquilo que eu me enchi dentro de casa. Entenda, a igreja é o lugar onde você transborda aquilo que você tem se enchido dentro da sua casa. Deus, Ele não te chamou para ter... O que é intimidade, Gabriel? Intimidade não é vir na igreja 2, 3 vezes por semana, ouvir uma palavra e ir embora e nada mudar. Intimidade com Deus é quando você abre a Bíblia, é quando você ora, é quando você jejua e tem um relacionamento com Deus, tete a tete, dentro do seu quarto e não na igreja. Aqui na igreja você só transborda aquilo que você tem buscado dentro da sua casa. Imagina você que hoje é casado, você criou um relacionamento com a sua esposa ou com o seu esposo, conversando 1 vez, 2 vezes por semana? E por que você faz isso com Deus? Relacionamento com Deus não é baseado em 2 vezes da semana que você vem na igreja. Relacionamento é todos os dias. 15 minutos do seu dia equivale a 1% do seu dia. 15 minutos. Agora imagina, você chega de casa cansado, janta, toma banho e vai dormir. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por esse dia.
Imagina Deus ali no seu quarto, louco, louco, louco para falar com você, mas você não está disponível, você está no offline. Será que os problemas do dia a dia, o trabalho, os deveres a fazer do seu dia, estão arrancando a oportunidade que você tem de ter uma comunhão, uma conversa com Deus? Imagina quando, eu estava até conversando com o Rafael hoje, tem países que você não pode nem ter Bíblia, que eles te dão um tiro na sua cabeça. Tem países que pastores, as pessoas têm que entrar dentro de cavernas para ter o culto, porque se alguém souber, eles morrem. É igual a situação desses meninos. Ou você se ajoelha ou você morre, ou você adora o Deus de Alá, ou você morre. Eu moro na Inglaterra, faz 8 anos. Eu vou falar uma coisa para vocês, uma coisa que eles levam muito a sério, isso eu falo, os paquistaneses. Lá, a gente tem contato com todo tipo de etnia. Os paquistaneses, na escola, quando eu estudei, eles tinham uma sala de oração. Eu, quando fiz uma entrevista de trabalho, tinha umas 5, 6 pessoas, o rapaz levantou e falou assim, esse horário aqui eu vou estar orando. Ah, mas não pode. Então eu não vou trabalhar nesse trabalho. A oração para eles é tão importante, e o Deus deles é um Deus morto, um Deus que não tem poder. E por que eu, que creio em um Deus vivo, trato ele como um morto? Por que quando eu chego em casa, se eu fecho a porta do meu quarto, abro a Bíblia, oro, converso com Deus, Ele vai te responder porque Ele está vivo. Mas por que eu trato Ele como se estivesse morto? Deus, Ele te ama tanto, 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 que lá na criação, lá Adão e Eva, Deus fez a criação do homem e da mulher. Satanás foi lá e fez eles pecar. Deus agora tinha o seu projeto, a sua criação, aquilo que ele amava. Mas dentro do projeto que ele amava, tinha algo dentro que ele odiava, que era o pecado. Satanás deve ter pensado, agora eu venci, agora ele vai ter que destruir o projeto dele. Ele vai ter que destruir a humanidade. Mal ele sabia que Deus enviaria aquele que ele mais ama para morrer por você. Mal Satanás sabia que Deus colocaria Jesus, porque o salário do pecado é a morte, alguém tinha que morrer, alguém tinha que pagar. Deus falou, não, calma, meu filho vai para salvar a criação, para salvar, Ele te ama tanto. Entenda, o jejum, a oração, a leitura da palavra, nunca foi para transformar quem Deus é para transformar quem você é para modificar quem você é, quem eu sou. A falta de posicionamento, e aqui eu já estou indo para o final, a falta de posicionamento gera falta de identidade. Quando você não se posiciona, a verdade que os outros à sua volta estão dizendo se torna a sua verdade. Quando você não se posiciona, qualquer opinião se torna verdade. Os rapazes estavam na Babilônia, eram de Jerusalém, quando mudaram. Quando foram trazidos para Babilônia, tiveram que trocar de nome. Entenda, a Babilônia representa o mundo hoje.
O mundo hoje tenta mudar a sua identidade todos os dias. Tenta te calar todos os dias. Entenda, a partir de hoje, a Babilônia não pode trocar quem você é. Porque você é de Jerusalém, você tem o passaporte dos céus. Não tem como o mundo tentar trocar, modificar quem você é. Não tem como o mundo te dar um nome novo. Não, 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 não. Você é escolhido. Deus, Ele te escolheu. Você tem o passaporte dos céus. E o mundo pode tentar o que for, mas não vai conseguir, porque você é dele. E a falta de identidade gera falta de intimidade. Quando você não sabe nem quem você é em Cristo, como você vai adorar aquele que criou você? Quando a sua identidade está manchada, você já não sabe mais, mas espera lá, quem que eu sou? Hoje é o que o mundo está fazendo, modificando a sua identidade, quem você é em Cristo. Porque quando você esquece quem você é em Cristo, você já não sabe mais nem quem que é o Criador. E para finalizar, eu queria ler com vocês Daniel 3:21. Que fala assim: assim os três foram vestidos com seus mantos, capas, turbantes e outras roupas. Foram bem amarrados com cordas e jogados dentro da grande fornalha. Eu queria que passar também Daniel 3:24. Então o rei Nabucodonosor, que assistia a tudo, se levantou espantado e perguntou aos seus conselheiros: nós não jogamos 3 homens no fogo? Sim, ó rei, responderam eles. Mas olhem, gritou o rei Nabucodonosor, estou vendo 4 homens desamarrados andando pelo fogo. Eles nem se queimaram com as chamas. Além disso, o 4º homem parece um filho dos deuses. Entenda uma coisa: Deus ele não livrou os meninos da fornalha. Entenda uma coisa: Deus ele não livrou os meninos da fornalha. Deus livrou os meninos na fornalha. Deus ele não vai livrar você dos problemas, Ele vai te livrar no problema. Deus ele não vai te livrar no laudo médico, no problema que está acontecendo, na finança, mas Ele vai te livrar lá dentro, deixa eu ver aqui, lá em Salmos 23:4 vai dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Entenda uma coisa, igreja: Deus ele nunca vai livrar você do problema, Ele vai te livrar no problema, para que o nome dEle seja exaltado e glorificado, e através da sua vida, outras pessoas são tocadas, transformadas. Entenda uma coisa, hoje Deus te chama para se posicionar. Hoje é o dia do teu posicionamento. Deus hoje Ele chama você para fazer a diferença. As nações esperam por você. Deus está com grande expectativa, esperando você se posicionar. Eu queria que você se colocasse de pé. Ele nunca vai te deixar. Você não está sozinho. Pode acontecer o que for, a fornalha não te queima.
Você vai estar dentro da fornalha, mas Ele vai estar junto com você. Você vai andar junto com Ele, você vai segurar na mão dEle e nada vai te derrubar, nada vai te queimar. Mas para isso hoje, Deus está esperando de você um posicionamento. E eu queria chamar aqui na frente as pessoas que estão dispostas a fazer uma aliança com Deus. Entenda que aliança não é quebrada. Aliança não pode ser quebrada. Aliança uma vez feita nunca pode ser quebrada. Então entenda, vira aqui na frente, entenda a responsabilidade. Estou fazendo uma aliança com Deus, que 2024 eu estarei posicionado. O altar está disponível para você. Se você quiser hoje se posicionar, fazer uma aliança com Deus, o altar está livre para você hoje. Oh Espírito Santo de Deus, eu oro pelas vidas que estão aqui, Espírito Santo. Pessoas que decidiram se posicionar. Sentimos a Tua presença neste lugar, Jesus. Que essas pessoas possam se posicionar, ó Pai. As nações esperam elas, ó Pai. O mundo lá fora esperam elas, ó Pai. E elas vão estar posicionadas, ó Pai. E eu declaro que vidas serão alcançadas, lugares serão modificados, atmosferas serão mudadas, porque eles se decidiram se posicionar em nome de Jesus. Amém.